Olá, vamos iniciar agora a nossa primeira oficina docente de avaliação. E são responsáveis por essa oficina o professor e as professoras Karen, Terezinha, Silvia e Antônio César. Nós temos, enquanto objetivo geral desta oficina, a elaboração de instrumentos de avaliação atendendo o nível de exigência do formato ENAD para as diferentes áreas de conhecimento dos nossos 26 cursos. Enquanto objetivo específico, nós pretendemos o desenvolvimento de habilidades que venham a atender à elaboração de questões, mas com diferentes níveis de complexidade, o nível simples, o nível médio e o nível alto. Este trabalho está organizado em 3 passos. O primeiro passo, ele tem por objetivo situar as concepções de avaliação e entendimento dos elementos de uma questão ENAD. Este primeiro passo vai ser acompanhado por mim, professora Terezinha. O segundo passo, ele tem por objetivo a visualização dos elementos de uma questão padrão e exemplos de várias áreas. Este segundo passo vai ser acompanhado pela professora Karen. O terceiro passo, ele pretende trabalhar as etapas de construção de questões ENAD e vai ser trabalhado pela professora Silvia. Bom, então, com relação ao primeiro passo, o entendimento dos elementos de uma questão ENAD, vamos iniciar com a concepção de avaliação, lembrando primeiramente que a avaliação, ela pertence à área de estudo específica da didática e da pedagogia. Com relação à concepção de avaliação, uma concepção mais tradicional entende esta como um instrumento de medição e de aferição da aprendizagem esperada. Com relação a essa concepção, a prova ela acaba se voltando para o entendimento de um ensino centrado no professor e é quando também o aluno tem que provar o que aprendeu. Com relação a uma concepção mais atual de avaliação, ela, além de instrumento de medição, ela também funciona como meio de diagnóstico e de oportunidades de aprendizagens específicas. Então, o professor, por meio de uma avaliação, vai poder perceber o desempenho do aluno, o quanto ele aprendeu, o que é necessário fazer, mas o próprio aluno vai estar aprendendo durante a avaliação. Então, a avaliação, a partir desta concepção, é um momento precioso de acréscimo de aprendizagem do aluno. De forma geral, podemos dizer então que a avaliação é sim um instrumento de medição, mas também de emancipação pessoal e profissional do aluno. Com relação à estrutura de uma questão, aí, seguindo também as instruções do caderno do INEP de 2010, nós temos a compreensão de que uma avaliação, uma questão, ela é sempre feita a partir de um texto base, de um enunciado e de alternativas. Sempre segue este padrão. E vamos então agora entender cada um desses itens. O texto base, ele se refere aos elementos que são fornecidos como suporte. Então, veja bem, não se trata de uma preocupação com memorização, porque nós damos uma base para o aluno, e esta base vai permitir a contextualização daquele conteúdo específico que vai ser solicitado ao aluno. Além disso, o enunciado se refere ao que é solicitado ao aluno a partir de uma situação-problema. E então, o que é uma situação-problema? Ela é justamente um desafio apresentado na questão que reporta a um contexto reflexivo e vai instigar, desafiar o aluno a tomar decisões. Isto justamente requer um trabalho intelectual capaz de mobilizar os recursos cognitivos e operações mentais do aprendiz. As alternativas ou solicitações, estas se referem exatamente àquilo que é esperado pelo professor como resposta correta, seja uma questão objetiva do tipo teste ou mesmo em uma questão aberta, que exige, neste caso, uma matriz de correção, que deve ser preparada antes do início da correção. Então, sempre que fazemos uma pergunta de prova, nós estamos evocando 2 elementos, um conhecimento específico e uma habilidade. Com relação a uma visão geral, então, do que discutimos até
Agora, nós temos conteúdos, habilidades, texto escrito ou visual de apoio, enunciado, que se refere à situação-problema, e a resposta. Quanto aos conteúdos, é aquilo que o professor desenvolveu em sala. Quanto às habilidades, é aquilo que é solicitado pelo professor na questão. O texto de apoio, ele pode ser escrito ou numérico, ele pode ser também visual, uma figura ou um gráfico. O enunciado, então, é a situação-problema que, de alguma forma, vai desafiar o aluno, porém de forma positiva. A resposta esperada, ela pode ser tanto aberta quanto teste. Bom, com relação às habilidades a serem solicitadas em provas, o professor, em suas atividades diárias, está sempre pedindo habilidades que contemplam conteúdos e conhecimentos previstos no plano de ensino da disciplina. Mas é importante a gente lembrar que é a riqueza e a constância do uso dessas habilidades que vai permitir o domínio do aluno com relação ao conteúdo. Então, as habilidades a serem solicitadas em provas escritas, nós vamos partir agora para alguns exemplos. Vamos ver, por exemplo, calculando a velocidade do caminhão X, tendo em consideração a massa, ou comparando a estrutura de duas moléculas, explicando as semelhanças e diferenças, definindo o conteúdo de violência simbólica a partir da leitura do texto anexado, ou relacionando duas ordens de grandeza diferenciadas, justificando as duas possibilidades, e muitas outras também. Todas essas palavras em negrito são alguns exemplos apenas de algumas habilidades. Com relação à prova, este é o momento em que o aluno passa a ser ativo e a mobilizar uma série de habilidades relativas aos conhecimentos explicados em sala de aula. Bom, vamos ver agora os níveis de complexidade dessas habilidades cognitivas. As básicas, nós temos como exemplo o citar, analisar, descrever, explicar, comparar, selecionar, interpretar, definir, exemplificar, classificar, relacionar, organizar, identificar, reorganizar, categorizar, registrar, calcular, observar, medir, diagnosticar, redigir e outras também. Com relação a habilidades cognitivas mais complexas e sofisticadas, nós temos o sintetizar, criticar, argumentar, avaliar, inferir, explorar, compreender, quantificar, valorizar, confrontar, contextualizar, planejar, adaptar, construir gráficos ou experimentos, provar, construir modelos, avaliar, formular hipóteses, testar hipóteses, controlar hipóteses, análise, avaliação argumentativa e outras também. Lembrando que a complexidade também pode ser a partir do número de textos que a prova apresenta. E quanto a isso, a professora Karen vai discutir na sequência. Agora, apenas para uma base, as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui e bom trabalho com a professora Karen.